Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal aqui do Ministério Ágios. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós iniciamos aqui sobre louvor, certo? Hoje nós vamos entrar no nosso episódio número 10, certo? E hoje nós vamos estudar sobre as expressões do louvor, certo, meus queridos? Vamos fazer uma oração antes da gente entrar no tema, antes da gente meditar aqui sobre esse tema maravilhoso. Na verdade, todos os estudos têm sido maravilhosos, né? Nessa série falando sobre louvor, Deus tem falado muito aos nossos corações. Vamos pedir que o Senhor continue nos guiando, né, para esse estudo de hoje e para os próximos que vão vir, tá bem? Senhor meu Deus, nós te louvamos neste dia, Pai. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito pela tua igreja na terra. Queremos, neste momento, pedir que o Senhor nos ajude aqui na ministração desta aula que nós vamos falar sobre expressões de louvor, dando continuidade a esse estudo, que teu Espírito Santo possa estar revelando a tua palavra para nós, possa estar abrindo nosso entendimento, abrindo os nossos corações para entender e receber a tua palavra, Pai, neste dia. Abençoa todos que estão assistindo este vídeo, neste momento, que o Senhor possa abrir o entendimento e a mente deles para receberem a tua palavra, que eles sejam abençoados e que o Senhor traga luz através deste estudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo aqui, o nosso episódio número 10, com as expressões de louvor, certo? A gente vem aí estudando. Já foram dadas 9 aulas aqui só sobre louvor e ainda tem mais coisas, viu? Ainda temos, acho que aí mais umas 3 aulas para a gente encerrar esse tema sobre louvor. Quando nós falamos sobre expressões de louvor, a gente pensa logo nas expressões físicas, né? Expressões faciais. A gente, pelo menos na minha mente, quando a gente fala em expressões, a gente pensa logo em algo que é físico, né? Que a gente está se expressando com os membros, né? As mãos, o rosto, a forma de andar. E aí, quando a gente entra para o tema do louvor, vem aquela pergunta que eu acho que... Eu não sei se você está pensando agora nesse momento, mas quando a gente está estudando sobre louvor, quando a gente está na igreja, quando a gente está no culto e a gente está louvando, e às vezes a gente vê alguns irmãos se expressando de uma maneira que algumas vezes, né, alguns de nós acho esquisito, né? Olha assim, meu Deus, será que esse irmão não tá se comportando de uma forma infantil espiritualmente, vamos assim dizer? E aí vem aquela pergunta que não quer calar para nós. Pular, gritar, se jogar no chão, levantar as mãos, saltar, dançar dentro da igreja no momento de louvor e de adoração, né? Isso é biblicamente correto? Isso tem alguma fundamentação bíblica? O que é o limite, né? Qual é o limite para eu me expressar dentro do louvor, no meu momento de adoração a Deus, no momento que eu estou ali entregue ao Senhor? O que é permitido e o que não é? O que é que tem fundamentação bíblica e o que não tem, né? Qual o limite para mim, para nós que estamos louvando e adorando ao Senhor? Então, hoje nós vamos falar sobre algumas expressões que estão, todas elas, vamos mostrar a referência aqui, estão na Bíblia, e aí a gente vai ficar sabendo, né, o que é permitido, o que é que a Bíblia fala que é certo, o que é correto. E quando a gente viu um irmão se comportando de uma maneira estranha a nossa, né, a como nós agimos, a gente
vai pensar 2 vezes antes de julgar aquele irmão que está ali se comportando, né? A gente vai analisar e vai dizer, epa, a Bíblia fala que isso é permitido. Então, você já não vai mais olhar estranho para o irmão que está ali adorando de uma maneira diferente, porque hoje nós vamos ver. Na palavra de Deus, a gente vai encontrar, eu fui dar uma pesquisada antes de ministrar essa palavra aqui para vocês hoje, e a gente vai ver que existem mais de 50 palavras que no texto original, lá, nos originais da palavra de Deus, eles traduzidos significam louvor. E se vocês forem observar todas essas palavras, eu trouxe até algumas aqui, todas elas vão expressar verbos que... O que é o verbo? O verbo é uma palavra que dá aquela ideia de ação. É agir, né? Na língua portuguesa, o verbo, ele vai nos trazer uma palavra de ação. E essas palavras que nos textos originais da Bíblia, elas são traduzidas para o louvor, todas elas são verbos. Todas elas são palavras que denotam ação. Isso me chamou muito a atenção, porque significa, meus queridos, que o louvor ele tem movimento, que o louvor ele tem agitação. O louvor não é aquela coisa estática, não é para ser aquela coisa parada. E eu não tinha observado isso, e olha que eu já tinha ministrado sobre louvor e não tinha me atentado para isso, mas aí me deu a curiosidade de dar mais uma pesquisada antes de trazer aqui esse estudo para vocês. E aí eu observei, eu até anotei aqui algumas palavras que eu vou dizer para vocês. Por exemplo, a palavra baraque, né, que significa louvar, reverenciar e bendizer. Tá vendo? São verbos, louvar, reverenciar e bendizer. A palavra iadá significa confessar com as mãos levantadas, certo? Existe outra palavra chamada zamar, que quer dizer melodia, dedilhar com cordas, certo? E aí a gente tem várias outras. Shabash, que é aclamar com alta voz e glorificar com louvor, certo? Então vocês estão observando que todas essas palavras que eu disse, o significado delas, são palavras que expressam ação, movimento, não é aquela coisa estática e parada. Então, inicialmente a gente já precisa entender, antes de falar das expressões que na Bíblia vai trazer para nós aqui neste dia, é que o louvor, ele é algo que nos dá a ideia de movimento, de ação, nada estático, nada parado, nada, não é aquela algo silencioso. O louvor, ele tem movimento, ele tem voz, ele tem mesmo essa coisa de ação mesmo, certo? E aí nós vamos entrar agora nas expressões de louvor, e vocês vão ver que todas essas expressões, elas vão detonar ação, elas vão nos encaminhar para coisas que vai precisar de atitudes da gente no momento do louvor. A primeira palavra é o prostrar-se. Certo? A gente viu aqui, eu não sei se foi no primeiro estudo, né? Eu até ministrei isso, acho que os outros preletores também falaram sobre isso aqui, que o louvor, ele é o quê? É a adoração, né? O ato de adorar, da gente adorar a Deus, ela está muito relacionada com reverência, com prostração, com intimidade. A gente viu isso aqui no significado e no sentido do louvor, certo? Então, o prostrar-se é uma expressão de louvor. Quando você se prostra, você é uma expressão da tua adoração, do teu louvor. E o que é o prostrar-se, irmã? Como é que eu posso me prostrar? Eu quero me prostrar diante do meu Deus, aquele que me criou, que faz todas as coisas por mim. O que é? Prostrar-se é lançar-se de bruços, certo? No chão, com o rosto no chão, como a própria palavra de Deus diz, né? Com a cara no pó. Né? Isso é o prostrar-se, lançar-se de bruços, né? Com o rosto em terra. É uma atitude de extrema reverência ao Senhor. E onde é que está dito isso na Bíblia, que essa prostração é uma expressão de louvor? Olha, vamos ver aí 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 18. Esse capítulo é muito interessante, nós vamos estudar também aqui no nosso próximo episódio. Diz o seguinte:
Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra. Tá vendo? Ó? Jeosafá se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para quê? Para o adorarem. Então vocês estão observando que tanto Jeosafá como todos os moradores de Judá, o que foi que eles fizeram? Eles se prostraram com o rosto em terra, né? O que é prostrar? Lançar-se com o rosto em terra, lançar-se de bruços, ali rendido em reverência ao Senhor. Então, todos os moradores e o rei Jeosafá, eles se prostraram ali para adorarem. Então, essa é uma expressão da nossa adoração, a prostração, certo? A próxima expressão que nós vamos ver hoje aqui, retirar da palavra de Deus, é o inclinar-se, certo? E o que é o inclinar-se, gente? O inclinar-se é você inclinar o seu corpo, é dobrar um pouco o corpo para frente, sem necessariamente você estar ali com o rosto no chão. Digamos que você se ajoelha e aí você se dobra um pouquinho, né? Se inclina um pouquinho assim para frente, para adorar o Senhor, sem necessariamente você estar rendido totalmente no chão, como no ato de prostração. Isso, o inclinar-se, também é uma expressão de louvor sustentada pela palavra de Deus, certo? Gênesis capítulo 24, versículo 26 diz: então inclinou-se o homem e o quê? E adorou ao Senhor. Tá vendo aí? O inclinar-se no momento de uma adoração. Então inclinou-se o homem e adorou ao Senhor, certo? Vamos continuar, porque tem bastante expressões para a gente estudar hoje aqui neste dia, certo? A próxima expressão de louvor é o levantar as mãos, certo? Levantar as mãos. E o que é levantar as mãos? Ora, levantar as mãos a gente, né? O próprio título aqui dessa expressão, levantar as mãos, já está dizendo, é quando eu levanto minhas mãos. Mas o que é que acontece quando eu levanto minhas mãos, né? Quando eu levanto minhas mãos, eu deixo aqui o meu tórax totalmente desarmado, está totalmente rendido. Eu fico totalmente sensível. Eu fico totalmente, como é que eu posso dizer? Totalmente rendido diante de alguém. Quando a gente costuma dizer, né, numa linguagem bem popular, às vezes vem uma pessoa, né, um ladrão assaltar uma pessoa, né, e nos rende, bota a mão pro alto. Só que hoje não existe mais isso, né? Agora os bandidos são tão espertos, né? Existem tantas maneiras, mas antigamente a gente ouvia falar muito disso, né? Bota as mãos, e às vezes até mesmo quando a polícia, né, vai fazer aquela revista nas pessoas na rua, a polícia manda, né, as pessoas levantarem a mão, encostarem no carro, abrirem as pernas, né, no caso dos homens, para fazer ali a revista, e aquela pessoa fica totalmente desprotegida, ela fica totalmente rendida ali, aquela pessoa, né? Porque ela está totalmente sem defesa, né? Vamos dizer assim. E quando nós levantamos nossas mãos, nós estamos nos rendendo totalmente ao Senhor, né? Nós estamos nos entregando a Ele, sem medo, né? Sem defesa nenhuma, porque nós estamos nos entregando, nós estamos adorando ao Rei dos Reis, aquele que só pensa em coisas boas para nós, só pensa no nosso bem, só quer o melhor para nós, né? Então, quando nós levantamos nossas mãos para louvar e adorar o Senhor, nós estamos nos rendendo totalmente a Ele, nos entregando totalmente a Ele, né? A Ele, quer dizer, a Deus no caso. E o que é que diz a palavra, né? Onde é que nós podemos encontrar uma referência sobre o levantar as mãos? No Salmo 141, no verso 2, diz: suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Olha só, que comparação a palavra utiliza, né? Que o levantar das nossas mãos, o nosso momento lá de louvor e adoração a Deus, ele
palavra de Deus, ela compara ao sacrifício da tarde. Porque naquela época lá, na Antiga Aliança, né, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles ofereciam sacrifício pela manhã e ao fim da tarde. Todos os dias era feito esse ritual. Os sacerdotes, eles faziam esse sacrifício a Deus, né, pelo pecado do povo e por outras coisas também. Então, todos os dias o sacerdote fazia. E o nosso levantar das mãos é comparado a esse sacrifício que os sacerdotes da Antiga Aliança faziam em oferecimento a Deus. Né? Então, para você ver como é uma expressão de louvor muito bem fundamentada na palavra de Deus, não há o que nós nos escandalizarmos se a gente viu uma pessoa prostrada, se a gente viu uma pessoa se inclinando, né, em movimento. A gente tem muitas denominações, tem aquela ideia do louvor ali, você duro, parado, né, não pode olhar. Isso não é verdade, gente. A gente viu aqui já que o louvor ele tem tudo a ver com o movimento, né? Deus não criou a gente como estátuas paradas, né? Deus nos criou para adorá-lo com liberdade, à vontade. Foi para isso que o Senhor nos fez, certo? Então, prostrar-se, inclinar-se, levantar as mãos, tudo tem fundamentação bíblica, certo? Para essas expressões de louvor. Outra expressão, que essa sim costuma demais a escandalizar alguns irmãos de algumas denominações, é a dança. Minha irmã, o que é que a irmã está falando, né? Dançar? Isso é coisa para as pessoas do mundo, né? Quem sai aí dançando são as pessoas do mundo. Não, meus irmãos, não. A dança, o mundo, na verdade, tem se utilizado da dança para outros fins, para o pecado, para a prostituição, para sedução, para provocar lascívia nas pessoas, mas a dança ela não foi criada para esse fim. O homem foi que desvirtuou o sentido da dança. A dança ela é biblicamente sustentada para o louvor e adoração a Deus, sim, certo? Ela é algo que está ligado à música. A gente não pode separar a música de dança. Elas estão totalmente ligadas, a música e a dança. E isso acontece em todos os lugares. Em todas as culturas vocês vão ver que existe dança, porque existe música. Então, onde existe música, provavelmente vai existir dança, certo? E isso tem em todas as culturas. Nós vamos encontrar isso em todas as culturas, certo? Mas é algo que nós também podemos fazer para adorar ao Senhor e louvar, claro que com ordem e decência. Tudo que é feito na casa do Senhor, tudo que é feito para Deus é com ordem e decência. Nós não vamos estar dentro do culto dançando com sensualidade, ou bagunçando, ou atrapalhando o louvor, não permitindo que os outros irmãos consigam adorar. Não, a nossa expressão de louvor vai ser com ordem e decência, de maneira que eu não atrapalhe o andamento do culto, né? Isso não pode acontecer. Irmã, eu vou dançar e vou rodopiar dentro da igreja e vou sair batendo em todo mundo. Não é assim, né? Não é assim. Se você quiser ter esse movimento assim bem mais aberto, aí você deixa para fazer na sua casa, lá no seu quarto, onde você tem bastante espaço, onde tem outras pessoas junto, né? Mas nada que empate você também de fazer isso na igreja. Agora, sabendo que nós temos os irmãos do nosso lado, né? Tudo com ordem, com decência, sem atrapalhar ali o momento do meu irmão, certo? Onde é que nós vemos isso? Eu trouxe duas referências para a dança. Na verdade, meus queridos, todas essas expressões de louvor, nós temos várias referências sobre cada uma delas. Só que como o nosso tempo aqui, né, aqui não é um seminário, aqui é apenas uma aula, né? Se você tiver mais interesse de aprofundar o tema, aí você vai realmente ter que procurar, né, buscar na palavra de Deus, porque aqui é uma aula, né, para dar aquela ideia para você, certo? Mas
Todas essas expressões de louvor, elas têm várias referências na Bíblia. Eu coloquei apenas uma por causa do nosso tempo, para não ficar nosso estudo aqui tão estendido e cansativo para aqueles que estão nos ouvindo. Mas a dança eu fiz questão de colocar duas, porque é algo que realmente as pessoas às vezes se escandalizam, né, dentro da igreja. E a gente vê aqui em 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 14, olha só. E Davi, certo, dançava com todas as suas forças. Olha só, gente, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Então a gente vê aqui Davi, que foi rei em Israel, né? Ele dançava com todas as suas forças. Então ele não dançava, não era uma dancinha assim. Ele estava mesmo ali entusiasmado, dançando mesmo com toda a vontade, porque era com todas as suas forças. Então o dançar não é algo proibido, né? Quando nós fazemos isso para o louvor e adoração a Deus. Agora, se nós pegamos a dança com outro fim, aí é outro departamento. Nós estamos falando aqui da dança dentro do louvor e da adoração. Dançando e louvando para o Senhor. Não é dançando e louvando para as pessoas que estão do meu lado. Não é dançando e louvando para mostrar meu corpo para alguém ou para seduzir alguém. É dançando e louvando para adorar o Senhor. Por tudo que ele é e por tudo que ele faz, certo? Outra referência aí está no livro de Salmos 149, verso 3. Louve-lhe o nome com danças, cante-lhe louvores com adufe e harpa, né? Que são instrumentos, que eram instrumentos utilizados para o louvor lá no Antigo Testamento. Então vocês estão vendo aqui, ó, né? É até uma ordem, né? O verbo está no imperativo. Louve-lhe o nome com danças, cante-lhe louvores com adufe e harpas, né? É até um imperativo, olha, louvem a Deus, dancem, né? Para adorá-lo e para louvá-lo, certo? Então, a dança é sim também uma expressão de louvor. Você pode expressar o seu louvor através da prostração, da inclinação, do levantar as mãos, dançar para o Senhor, certo? Tudo feito com ordem e decência. Próxima expressão, gritos e brados. Nossa, minha irmã, o que é isso? Gritos e brados? E a gente vai ficar gritando, bradando? E isso tem fundamentação na palavra de Deus? Sim, claro. Todas as expressões que eu estou trazendo aqui têm fundamentação na palavra de Deus. Certo? A gente acha super normal, né? Quando a gente está assistindo um jogo de futebol, as pessoas, quando ali o time que a gente está torcendo faz um gol, as pessoas gritam, as pessoas pulam. Eu já cheguei até a me assustar, às vezes, com o pessoal da minha família, quando está assistindo o jogo. Da euforia tão grande. Aquilo ali é a alegria, é a euforia. Está comemorando ali, vibrando, porque o seu time ganhou. Isso é errado? Não, não é errado, né? Errado é você adorar ali o jogo, deixar de ir para a igreja, deixar de fazer tudo por causa de futebol. Aí isso é errado. Mas você assistir uma partida de futebol, isso não tem nenhum problema. Mas não é, o nosso tema não é isso aqui. Muitas vezes, quando um parente da gente passa num concurso, passa num vestibular. Meu Deus, eu me lembro quando eu passei no vestibular. Como minha mãe pulou, né? Eu não tava, minha mãe se alegrou, minha mãe não era cristã na época, mas ela disse, depois que ela pulou, que ela se alegrou, que ela gritou e comemorou, e foi aquela euforia, era tanta alegria, porque eu tinha passado no vestibular. Ela disse, vai lá para dentro do quarto agora e vai agradecer a Deus. E eu fui lá, me ajoelhei, não era nem cristã, e fui lá agradecer a Deus. Mas o que eu estou dizendo com isso é que as pessoas se alegram, elas gritam, elas bradam por coisas rotineiras do nosso dia a dia e que não tem nada a ver com o Senhor. E por que nós não podemos bradar e gritar de alegria, de júbilo, celebrar ao Rei do Universo? Aquele que nos criou, que nos formou, que nos sustenta, que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Por que nós não podemos fazer isso, claro, com ordem e decência, como eu tenho dito aqui? Olha que Josué, capítulo 6, verso 20 diz: gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tá vendo? Gritou, pois, o povo. E os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado. Olha só.
brado, né? Não é algo... É um grito bem mais acentuado. E o muro caiu rente com o chão. E o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava de frente. E tomaram a cidade. Então aquele muro caiu, né? À base de gritos e brados do povo. Porque o povo estava bradando, não era porque achavam que a voz deles iria estrindar as estruturas do muro e eles iam cair, não. Eles estavam bradando e gritando ao Senhor. Porque a confiança deles estava em Deus e eles estavam alegres porque eles sabiam o que Deus poderia fazer. E ali eles gritavam e bradavam, comemorando e celebrando a vitória que eles já viam. E por causa, né, dessa confiança, e essa confiança ela foi expressada através dos gritos e dos brados, e os muros da cidade caíram. Então não há nada antibíblico em a gente bradar, né? Glória, aleluia, né? Se alegrar, Deus de poder. Não tem nenhum problema em a gente fazer isso com ordem e decência. Claro que você não vai... No meio do culto, né? Tá todo mundo adorando o Senhor. Você vai abrir sua garganta com um agudo tremendo e gritar desordenadamente. Não, é ordem e decência, né? Tudo feito com ordem e decência. Outra expressão de louvor são as palmas e a aclamação, certo? As palmas e a aclamação também são uma forma da gente expressar admiração, louvor, reconhecimento. Quando a gente... Hoje em dia, né, eu gosto de trazer esses exemplos do nosso cotidiano para a gente poder entender. Então, quando alguém vai falar, né, na nossa escola, ou uma autoridade vai dar uma palavra, uma palestra, ou um governador tá numa coletiva de imprensa, e ali ele fala coisas que a população gosta, que aquele público gosta, as pessoas elas costumam aplaudir. Né? Elas costumam aplaudir porque gostaram. Né, quando o presidente, né, da República, uma autoridade, né, alguém, ou então um palestrante, um ministrante que está falando alguma coisa, e quando o público gosta daquilo que está recebendo, ele costuma aplaudir. Por quê? Porque ele ficou satisfeito, porque ele está admirando, porque ele aprovou aquilo. Então as pessoas costumam a aplaudir, né, e aclamar. Quando as pessoas não gostam, as mal educadas vaiam, né? Aquele que é educado e crente não vai fazer isso, não vai vaiar. Então, quando a gente gosta, a gente aplaude, a gente aclama. E por que não aplaudir ao nosso Deus? Né? Ao nosso Deus. Então, gente, as palmas, nós estamos reconhecendo, né? É uma expressão que faz com que a gente reconheça, que a gente aprove a Deus por tudo que Ele é. Não há nada de errado, né, em a gente aplaudir ao Senhor, né, com nossas palmas. Se nós aplaudimos pessoas, às vezes pecadores, pessoas falhas, né? Por exemplo, até um pregador, eu mesma, né? Às vezes a pessoa gosta, quer bater uma palminha, e quem sou eu, né? Uma serva, uma pessoa normal que erra, que falha. E às vezes as pessoas gostam e aplaudem. Quantas vezes nós fazemos isso? E por que não aplaudir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso? Certo? Salmo 47, verso 1 diz o seguinte: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo. Ou seja, com voz de alegria, né? Vocês estão vendo que onde tem louvor, onde tem adoração, tem palavras que expressam ação, movimento, agitação, atitude, certo? Próxima expressão de louvor que nós vamos trazer aqui, a nossa penúltima expressão de louvor, os saltos. Nossa, irmã, saltos. O que são os saltos? Os saltos também, eles vão expressar alegria, júbilo, celebração, certo? Do mesmo jeito que a dança faz, né? O salto e a dança são bem parecidos, né? A gente está dançando e no meio da dança você pode dar um salto, pode se alegrar mais naquela dança e dar aquele salto, certo? Também vai expressar sua alegria, sua celebração, o seu júbilo.
E olha o que diz 1 Crônicas 15, 29. E sucedeu que, chegando a arca do pacto do Senhor, à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e saltar, desprezou no seu coração. Então, ao ver o rei, era o rei de Israel, Davi aqui nesse texto, ele era rei. Né? Então, Mical, quando viu Davi saltar e dançar, porque ele estava alegre, porque estava chegando a arca, né? E a arca naquela época simbolizava a presença de Deus. E Davi se alegrou tanto com isso, com a presença de Deus que estava chegando, que ele dançou e saltou de alegria, né? Na presença de Deus, porque estava chegando a arca do Senhor. Certo? A nossa última expressão que nós trouxemos aqui, né, entre tantas e tantas expressões que existem, quer dizer, na verdade, ajoelhar, né? Ajoelhar. Essa é uma expressão bem comum, eu acredito que bem aceita em muitas denominações, né? A gente, até naquelas denominações que são um pouco mais rígidas, a gente costuma ver, eu acho que até mais nessas denominações do que nas outras. A gente costuma ver os irmãos muito ali ajoelhados, né? A gente costuma ver. Mas não é só no momento de oração, tá? O ajoelhar, ele também pode ser no seu momento de louvor. Ah, tá lá, no momento de louvor da minha igreja, minha irmã. Se eu quiser e sentir vontade dentro do meu coração, eu posso me ajoelhar? Não só para orar, claro, pode se ajoelhar. Se você sentir vontade de se ajoelhar, levantar as mãos ao mesmo tempo e se inclinar, você pode, qual o problema? A gente viu que tudo isso aqui está fundamentado na palavra, né? Todas essas expressões estão fundamentadas na palavra de Deus, essas que eu citei aqui. Certo? Então, o ajoelhar é uma expressão de louvor e ela também, como eu disse, está muito ligada à oração, né? A gente pensa logo em se ajoelhar e orar. Mas você também pode utilizar ela para louvar, sim, no seu quarto, na igreja. Eu em casa gosto muito de me ajoelhar, né? De prostrar. A gente fica mais à vontade, né? Não que na igreja eu não possa fazer, mas porque às vezes na igreja a gente não tem espaço, né? A gente às vezes sabe que às vezes alguém vai olhar diferente. Mas se eu sentir vontade, meus irmãos, eu sou bem sincera com aqueles que estão me ouvindo. Eu faço mesmo, nem me importo com quem está me olhando. Mas assim, na nossa casa a gente tem mais liberdade, né? A gente fica mais à vontade. A gente viu, inclusive, aqui nos estudos, que o nosso louvor, esse momento de adoração nosso, precisa começar na nossa vida cotidiana. Senão a gente não consegue expressar isso na igreja. A gente não vai conseguir expressar algo que a gente não pratica no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de expressar a nossa adoração a Deus na igreja, porque isso não é uma prática na nossa vida cotidiana. Então, às vezes, os irmãos ficam lá, não sabem nem louvar, nem adorar, porque não costumam fazer isso na sua vida diária. Aquela pessoa que tem essa comunhão que a gente viu, né, a adoração, que tem que ter essa intimidade, aquela pessoa que tem isso na sua vida cotidiana, essas expressões de louvor aqui, meu irmão, num culto, vai ser algo absolutamente natural para ela, porque é algo que ela já faz no dia a dia. E a gente, quando está na nossa casa, eu acredito que a maioria das pessoas ficam mais à vontade. Às vezes eu fico sentada, às vezes eu fico deitada, às vezes eu fico de joelho, se eu tiver... Às vezes eu me deito no chão, às vezes eu fico só deitada no chão, e fico lá, com o rosto mesmo. Às vezes quando eu estou me sentindo tão necessitada de Cristo, que eu me sinto sem força, eu fico lá. Como que eu estivesse esperando Jesus vir me ajudar, me levantar daquele estado. Eu já me vi assim, né? E eu fico ali, adorando a Ele. Às vezes não consigo nem falar, né? É só o meu pensamento, e às vezes eu fico... falando em línguas estranhas, às vezes até na minha mente, e eu coloco um louvor, e ali eu choro, e ali eu falo, eu só fecho os olhos, né? Então, tudo isso são expressões de louvor que você pode fazer naturalmente na igreja, como eu disse, com ordem e decência, certo? Então, ajoelhar-se é sim uma forma, uma expressão de louvor, ela denota referência, né? E também semelhada, como eu falei, a prostração e inclinação. Vamos ver o que diz 1 Reis, que eu não falei a referência aqui, né, do ajoelhar-se. 1 Reis 8:54 diz o seguinte:
Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, o levantar das mãos, se levantou diante do altar do Senhor. Certo? Então, meus queridos, essas são as expressões de louvor, né, mais citadas na palavra de Deus, que nós vimos aqui que todas elas têm fundamentação bíblica, e eu espero que neste dia o Espírito Santo possa ter falado a você. Se você não tem o costume de se expressar assim, medite nisso, adote isso é bom, é gostoso. Claro que você não vai fazer isso forçadamente, tem que ser algo natural. Quando você passar, se você não tiver, e você passar a adotar uma prática diária de intimidade com o Senhor, de meditação na palavra, de oração, comece com 5 minutos, com 10, sei lá, com o tempo que você tiver disponível, mas que seja um tempo de qualidade. E quando você passar a adotar essa prática, você vai involuntariamente, naturalmente, sentir essa vontade. Você vai sentir, porque em mim foi assim, aconteceu de uma forma natural. Eu nem sabia que muitas delas tinham fundamentação bíblica, mas naturalmente eu acho que era o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos guia na adoração, porque a adoração ela é em espírito e em verdade, e o Espírito Santo ele está nos guiando no nosso momento de adoração. Então ele vai conduzir você e você vai se expressar, e aproveite essas expressões, elas nos aproximam do Pai, elas nos leva mais próximas para Ele. A gente sente Deus como a pessoa que Ele é, aquela pessoa que a gente não vê com os nossos olhos naturais, mas que nós sabemos que Ele está ali. Que Ele está ali nos contemplando, que Ele está ali recebendo nosso louvor, que Ele está nos ouvindo, que Ele está nos abraçando, que Ele está nos levantando. Né? Quando a gente levanta nossas mãos, a gente sabe que a gente vai receber um abraço do Pai. Você vai se sentir consolado. Então, aproveite, né, essas expressões. Não há nada de antibíblico. Então, tudo aqui que foi ministrado é permitido, está na palavra. E eu aconselho você a fazer uso dessas expressões. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, né? E vamos até o próximo estudo com a graça do nosso Salvador.